Almas queridas, Jesus continue a nos abençoar e que possamos fazer jus a esse carinho e essa ternura que Ele demonstra por todos nós, nunca nos abandonando. É uma honra, né? Nós tínhamos que ter vindo aqui a semana passada, negociando com a Geni, para que pudéssemos adequar a agenda do nosso Marco, porque o Marco é muito ocupado na tarefa social, civil. Conseguimos, então, ajustar isso e aqui estamos. Óbices enorme, nós temos que vencer para chegar. Você sabe que não está fácil, esse trânsito não tem nos ajudado, mas isso é de só menos importância. Importante que podemos chegar e poder vê-los em paz, em harmonia, abraçá-los todos. É para nós realmente uma honra muito grande. Marco Antônio Padovani é um companheiro denodado que está conosco desde 1984. Então, nós temos um carinho muito grande pelo nosso Marco, vem trabalhando conosco, ombro a ombro, e realmente dentro da nossa tarefa espírita. Ele é expositor, ele é coordenador de grupo de estudos, e na vida social o Marco é advogado e empresário, Então, ele tem muitas tarefas, e graças a Deus conseguimos trazê-lo hoje para ele falar para nós da virtude mais esquecida entre os homens. Obviamente, nós conversávamos no caminho que para chegá-la nós vamos ter que incorporar a primeira das virtudes, que será a disciplina, para atingir as demais depois. Reza a cabala hebraica que para chegar à perfeição são 200 virtudes que nós vamos desabrochar. Então, para mim só falta 199, Então, imaginemos que é uma estrada longa, mas o Marco vai trabalhar essa temática da virtude mais esquecida, que trata-se da humildade, obviamente, que será a última que nós vamos incorporar para darmos saltos de qualidade na nossa evolução. Em 1974, a benfeitora Joana de Ângeles lança uma obra deveras interessante. Estava guardadinha lá em casa, eu achei para trazer uma introdução para o trabalho do Marcos. Florações Evangélicas. Aqui nesta obra tem uma lição que diz ainda a humildade. Nós vamos participar como uma introdução para o Marco, depois ele vai ampliar para nós estas questões. Diz a benfeitora assim: a força da humildade, grandiosa, passa na maioria das vezes como fraqueza ante os conceitos gastos da falsa moral, tão nobre que se desconhece a si mesma. Atravessa uma existência sem despertar atenção e nisso reside a essência do seu valor. Serva fiel do dever, não malbarata o tempo nas frivolidades habituais que exaltam os ouropéis. Avança sempre, produzindo com objetividade na direção dos fins que busca colimar. A humildade é muito ignorada. Virtude excelente é precioso o aroma de sutil característica que vitaliza os que a conduzem. Toma diversas aparências conforme as necessidades das circunstâncias em que se manifesta. Aqui é renúncia, cedendo a benefício geral, esquecida de si mesmo. Adiante é perdão a serviço da paz de todos. Além é bondade discreta, produzindo esperança. Hoje é indulgência para oferecer nova oportunidade. Amanhã é beneficência para manter a misericórdia. É sempre a presença de Jesus, edificando a felicidade onde quer que escasseie a colheita de luz. A humildade, porém, somente é possível quando inspirada nos ideais da verdade. Enquanto o homem não se abrasa da certeza da vida superior, a humildade não lhe encontra guarida. Sabendo que a Terra é uma escola de experiências e ensaios da vida para a verdade, do mundo somente lhe vê as oportunidades de progresso, compreendendo a necessidade de aproveitar as horas. Todos os grandes heróis do pensamento, os mártires da fé e os santos da renúncia,
para lobrigar o êxito dos objetivos a que ligaram a existência, se firmaram na humildade, por saberem do pouco valor que representavam ante as grandes diretrizes da vida. A humildade, em última análise, representa a submissão à vontade de Deus, doação plena e total às suas mãos, deixando-se conduzir pela sua diretriz segura que governa o universo. No culto da humildade, não tenhas a presunção de resolver todos os problemas que te chegam. Preocupa-te em desincumbir-te fielmente dos deveres que te dizem respeito. Qualquer tarefa, por mais insignificante que te pareça, é de alta importância no conjunto geral. Faze, portanto, a tua função no conserto das coisas, consciente de que a tua colaboração é preciosa e deve ser doada. Não ambiciones a tarefa que te não diz respeito. Aprende a considerar o labor alheio e produze o teu serviço cônscio da significação do que realizas, adornando de belezas o que passe pelo crivo do teu interesse e do teu zelo. Responderás diante da vida não pelo que gostaria de ter proporcionado, mas pelo que tiveste diante das possibilidades e de como te comportaste ante a ensancha. Cultiva a humildade. A humildade, pela força da sua fraqueza, nunca vai atingida. A lisonja não a envaidece e a zombaria não a humilha. É inatingível pelo mal em qualquer expressão que se apresente. Olhe o firmamento e faze um paralelo. As estrelas faiscante e tu compreenderás o valor da humildade. Conquanto Jesus fosse o arquiteto sublime da terra, não desconsiderou a carpintaria singela de José? Caminhou imensos trechos descampados de solos agrestes a serviço do amor. Conviveu com os mais difíceis caracteres sem milindres, sem falsa superioridade. Tão igual se fez aos infelizes que o acompanhavam que nem todos acreditaram fosse ele, entre aspas, o escolhido. No entanto, ainda aí não usou a presunção de convencer a ninguém, fazendo tudo aquilo para quanto veio e depois retornou sereno, sem abandonar os a quem veio amar. Lição viva e desafiadora à sua vida é convite para que meditamos e vivamos, incorporando à nossa existência essa pérola sublime da redenção espiritual, a humildade. A partir daqui, o nosso Marco vai nos conduzir e solicito uma especial atenção a que o nosso jovem expositor vai falar, porque se reveste de um caráter muito sério. Vamos ouvi-lo. Boa noite a todos. Sem dúvida, mais uma alegria nos deslocarmos até aqui. Uma casa harmoniosa, que a gente sente muita paz. E rogamos então a Jesus que os abençoe, os fortaleça, estendendo essa paz aos seus entes queridos, aos seus familiares. Como vamos falar sobre a humildade, vamos partir do ensino que Jesus nos deixou, que está em Mateus, que diz: bem-aventurados os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. E quero iniciar falando sobre a dor e sobre o sofrimento. Porque tanto a dor como o sofrimento, elas têm o efeito de humanizar o homem. E além de humanizar, também tem o efeito de auxiliá-lo, de torná-lo mais humilde. E nesse processo de se humanizar, ou seja, de se tornar mais humano, mais benévolo, mais afável e mais humilde, é preciso que a gente vença um dos nossos maiores inimigos, que é o orgulho. Por isso eu quero, antes de falar, de adentrar no tema da humildade,
fazer algumas considerações sobre o vício de orgulho. Falar dos graves danos que ele causa, que ele representa à vida de todos, o quanto o orgulho obsta impede o progresso nosso moral e espiritual, e por que o orgulho, juntamente com o egoísmo, é considerado a chaga da humanidade. E também porque à medida que o ser humano vai se conscientizando de que na raiz de todos os males e todos os sofrimentos da vida está esse orgulho, está esse egoísmo, naturalmente nós vamos passar a compreender também o quanto é importante passar a cultivar no dia a dia de nossas vidas a humildade. Cultivá-la através de atos, cultivá-las através da maneira de agir e também através do nosso pensamento. Pois, como nos adverte o Evangelho, a humildade é a virtude mais esquecida entre os homens. E a benfeitora Joana de Ângeles também nos fala isso, nos afirma essa virtude esquecida em outras palavras. Ela diz assim: quanta falta faz a humildade aos grandes, pequenos seres humanos. Este antagonismo, então, que existe entre o orgulho e a humildade, que é os opostos, nós vamos encontrar num trecho narrado por Emmanuel na obra 2000 anos. Tem um momento ali que Emmanuel narra de muita dor e de sofrimento de uma família romana. E essa dor, naquele dia que aconteceu ali, aquele encontro da família, acabou fazendo que dias depois esse patriarca, esse pai de família, encontrasse Jesus e tivesse um diálogo com ele. Jesus, que é para nós e sempre foi o portador da humildade mais pura, no seu mais alto grau de excelência. Esse patriarca, então, que Emmanuel vai nos relatar o fato, era Públio Lentulus. Públio Lentulus era um homem de muita influência no tempo de Jesus. Ele detinha muito poder, muita autoridade, detinha muita riqueza, e ele ocupava, naquela época, o cargo de senador romano. Foi Públio com Pilatos que tiveram nas mãos a decisão de crucificar ou não Jesus. E nós sabemos no que se deu, quando Pilatos resolveu lavar as mãos. E embora Públio fosse um homem nobre, ele era extremamente orgulhoso. Então eu vou ler esse trecho desse momento de dor da família, dado aos seus detalhes, para que a gente compreenda o quanto o dano do orgulho nos causa. Diz assim Emmanuel: um dia, após terminar uma de suas reuniões, Públio vai até o quarto da pequena filha, Flávia, de 7 anos, que se encontrava enferma, tomada de lepra, gemendo dolorosamente, embora já houvesse aplicado todos os recursos para curá-la. Públio debruçou-se sobre o leito da filha, com os olhos em pranto, brincou com as suas mãozinhas fracas e feridas, e com o coração tocado de infinita amargura, e com a voz estrangulada disse: filhinha, que queres hoje para dormir melhor? E Públio falou: comprar-te-ei muitos brinquedos e muitas novidades. Diga ao papai o que desejas. Com grande esforço tentava responder a criança. Fala, filhinha, murmurava Públio. Buscarei tudo o que quiseres. Mandarei a Roma um portador, especialmente para trazer todos os seus brinquedos. Num visível esforço,
a pequenina, com a voz cansada e quase imperceptível, fala: papai, eu quero o profeta de Nazaré. Essa foi a resposta dessa criança de 7 anos. É uma história real. Eu quero o profeta de Nazaré. E o senador, ele baixou os olhos, porque ele se sentiu humilhado e também confundido pelo imprevisto da resposta da criança. Porque para ele seria uma grande humilhação ter que abordar Jesus, pois significaria para ele descer da dignidade social e política. Lívia, sua esposa, estava presente naquele momento. O senador disse a Lívia: irei até Jesus, mas não procederei conforme sugeres, porque a Lívia queria que fosse o casal, levasse a criança até Jesus para pedir para Jesus curá-la. Ele falou: não, irei sozinho à cidade, e no caso de sobrevir alguma circunstância favorável, far-lhe-ei sentir o prazer que nos causaria sua visita, com o fim de reanimar a nossa doentinha. O senador foi sozinho e não encontrou Jesus. Já era fim da tarde, quando ele já ia regressar, quando Jesus foi ao encontro dele e disse assim ao senador: não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem caminhar ao regaço de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido, e ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor da tua mulher, porque a fé é divina. E Jesus continuou mais um pequeno trecho dizendo assim: soa para teu espírito neste momento um minuto glorioso, se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele, esse minuto, em teu coração doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção, dentro da eternidade. E quando Jesus falou isso a ele ficou olhando para Jesus, reconheceu em Jesus ser um homem extraordinário, espiritualmente, intelectualmente. Porém, olha o pensamento dele. Ele pensou assim, depois que Jesus falou, ele falou: humildade. Que credenciais lhe apresentava o profeta para lhe falar assim? A ele, senador do império, revestido de todos os poderes diante de um vassalo? E num minuto, naquele mesmo minuto que Jesus ofereceu a ele, para ele repensar, ele só lembrou da cidade de César, coberta de triunfos e glórias, pensou nos monumentos, nos poderes que ele acreditava que eram imortais para ele. Então, com essa história narrada por Emmanuel, no livro Há 2000 anos, é fácil nós aqui notar o grau de orgulho que tinha esse senador, porque ele esteve ao lado de Jesus, ele recebeu lições valiosas, conselhos preciosos de Jesus. Jesus, naquele momento que conversava com ele, curou a sua filha à distância, porque quando ele chegou em casa, a filha estava curada, 100%, embora ele não acreditasse que fosse Jesus. E apesar de tudo isso, o orgulho foi mais forte. Ele preferiu postergar o reino dos céus, que Jesus havia lhe proposto, para muitos séculos e muitas existências de sofrimento, até o dia em que instalou, em Públio o sentimento da humildade. Então, com essa história, eu quero apenas dizer o quanto o orgulho é terrível,
quanto ele é danoso, né? E daí a importância de trabalharmos a humildade. Então agora eu quero falar de humildade. Inicialmente, lembrando a origem da palavra, que é interessante. Na etimologia da palavra, humildade significa terra fértil. E vem também da palavra humus, que significa solo sobre nós. Então, tem muito significado, humildade com terra fértil, né? Porque uma terra fértil só vai produzir coisas boas, né? Todos nós aqui também sabemos que, quando Jesus falou pobres de espírito, ele estava se referindo aos humildes, né? Isso aqui todos nós sabemos. Tanto é que ele disse que era para os pobres de espírito o reino dos céus. Mas por que essa expressão pobres de espírito? Que é uma expressão que tem uma conotação muito negativa, se a gente for analisar, né? Se eu falar, você é pobre de espírito, dá a impressão que é um carente espiritualmente, é um incrédulo, é uma coisa negativa. Mas o Evangelho nos explica por que essa expressão. Porque naquele tempo de Jesus, haviam homens que se achavam superiores intelectualmente, né? Se achavam superiores no saber, e eles então se consideravam homens ricos de espírito, se denominavam assim. E essa superioridade que eles achavam que tinha, faziam com que eles desprezassem tudo aquilo que era relativo às coisas divinas, às coisas espirituais. E eles não davam a mínima atenção quando a questão era espiritual. Se achavam sempre os ricos de espírito. E aqueles que acreditavam e levavam a sério as questões espirituais, eram então tidos as pessoas simples e denominados pobres de espírito da época. Pobre de espírito, então, era uma expressão daquele tempo dirigida às pessoas simples que acreditavam em coisas espirituais. Daí porque Jesus se referiu a eles. Portanto, por pobres de espírito, estava Jesus se referindo aos pobres de orgulho. É como se Jesus dissesse, bem-aventurados pobres de orgulho, bem-aventurados pobres de paixões, bem-aventurados pobres de vícios. Então Jesus estava falando da pobreza de sentimentos baixos, né, representado pelo desapego às coisas materiais, essas coisas efêmeras, né, estava se referindo ao egoísmo, ao orgulho. Então foi a esta pobreza que Jesus estava proclamando naquela época. Pobres de espírito é sinônimo de ricos de amor e de qualidades morais e espirituais. Esse é o verdadeiro significado. De modo que não vai ser a ignorância e nem a miséria que vai garantir a felicidade prometida por Jesus, né? Se é a riqueza espiritual, não é dá a entender, alguns entendem até hoje que por ser pobre e estar na miséria, ele tem a garantia do reino dos céus. De forma alguma. Não é o fato de ser ignorante, nem estar na miséria que garante o reino dos céus. São, sim, os atos nobres, embasados sempre na caridade, no amor incondicional e na humildade. Tanto é que a fortuna, Joana de Ângeles nos explica, que tanto a fortuna como a miséria, elas são caminhos à humildade. E explica claramente por quê. Porque a virtude da humildade, ela está ao alcance de todos e não é privilégio de ninguém. Então, o homem mais rico e mais poderoso do mundo pode ser humilde, como o homem mais pobre, que esteja mais lá no fundo da miséria, também pode conquistar a virtude. Tanto é verdade também que há muitos pobres
de bens terrenos, que se julgam dignos do reino dos céus, porque entende que Jesus falou aos pobres na questão material, que, no entanto, tem uma alma endurecida e muito orgulhosa. Jesus ensina também que a ninguém será concedida a entrada neste reino sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito, que são condições para a felicidade futura. Simplicidade de coração nos parece muito simples, né? Simplicidade de coração. Mas como que eu vou saber se eu estou agindo com simplicidade de coração? Como que, de fato, se vivencia a simplicidade de coração? Eu vou saber se eu estou vivendo assim na medida em que eu compreendo a realidade da vida, seu real significado, na medida em que eu adquiro qualidades morais e espirituais e na medida em que eu passo a ter respeito por todas as pessoas e todas as coisas. Essas condições é que me permite ter a simplicidade de coração de que Jesus se referia. A benfeitora Joana de Ângeles nos auxilia também na compreensão da virtude, dizendo que a humildade é uma conquista da consciência, que se expressa em forma de alegria e de plenitude. Né? E como assim de consciência? E ela explica também, porque à medida que se adquire consciência e responsabilidade, eu passo a compreender o quanto eu necessito me aprimorar interiormente, e isso vai fazer com o quê? Que eu vou amealhando, vou juntando, pouco a pouco, as vibrações da verdadeira humildade. E, consequentemente, isso vai me proporcionar a medida exata para que eu adquira a compreensão de mim mesmo. O quanto eu sou pequeno ante a grandiosidade da vida. E ela continua dizendo que a humildade é uma atitude interior perante a vida, jamais uma indumentária exterior que desperta a atenção, que forja comentários, que compensa a fragilidade. Então, quando ela diz que é uma atitude interior, significa que é um resultado de um amadurecimento psicológico, de crescimento espiritual. E quando ela adverte que não é uma indumentária exterior, ela está dizendo em relação a um traje, a uma roupa. Né? Por quê? Porque a aparência de uma pessoa, com a roupa essa ou aquela, ela é apenas um pequeno detalhe. E não vai ser o traje e nem a roupa que vai definir o caráter de uma pessoa. Eu busquei, então, colher alguns exemplos de atos que vão identificar uma pessoa humilde. Só que antes de falar deles, a benfeitora também nos ensina que é importante saber que a humildade, ela impõe uma observação grave, uma observação séria, com lucidez, sobre tudo quanto a gente faz e também da maneira que a gente faz. De modo que é preciso a gente fazer uma autocrítica do que nós estamos fazendo no dia a dia, uma autoanálise de como estamos fazendo, né? Da maneira como estamos realizando isso ou aquilo, né? E de como estamos fazendo as coisas no nosso dia a dia. Então, por exemplo, humilde é aquele que não se envaidece pelo que sabe. Trata todos como iguais, mesmo que seja superior em inteligência ou materialmente. Humilde é aquele que nunca exibe o que tem. São modestos, agem de forma moderada. São simples no falar,
sinceros e francos no agir, não faz ostentação de saber, nem se julga santo. É aquele que reconhece suas próprias limitações e busca vencê-las, sem teimosia, sem alarde e sem fantasias. Aqui assumir as próprias limitações é um grande desafio e é preciso realmente humildade, né? Seja essas limitações físicas, intelectuais, quantos não têm coragem de não responder, dizendo eu não sei, e responde de qualquer jeito porque fala, não sei é difícil reconhecer. Então é preciso reconhecer as próprias limitações, é um ato de humildade. Não quer ser o centro das atenções e nem busca ser o destaque individual, mas trabalha para a coletividade. Humilde é aquele que vive a sinceridade sem preocupação de agradar. Essa também é uma questão que o comportamento de se preocupar em agradar, às vezes, é comum no nosso dia a dia. Humilde é aquele que assume direitos e obrigações, que o Vanim leu aqui. Da mesma forma, assume os erros e culpas. Mas esse assumir erros e culpas é sem resistência. Eu errei. Admito e ponto final. Não é aquele que assume, mas depois de muitas tentativas de justificativas. Foi isso, foi aquilo, foi aquele outro, foi por causa daquilo, até admitir que foi eu. Quando admite. E aí eu peguei uma frase esses dias de um palestrante que diz assim, seja humilde para admitir teus erros, inteligente para aprender com eles e maduro para corrigi-los. Humilde é buscar o conhecimento, a riqueza interior, deixando as aparências exteriores em segundo plano, porque a humildade, ela exterioriza o quê? O valor e as conquistas íntimas e pessoais. Daí porque o humilde, ele não se importa com as aparências exteriores. A simplicidade de conduta, o comportamento espontâneo e gentil e a sensatez também são atos de pessoas humildes. Porque com bom senso, quantos conflitos a gente pode evitar? Um simples desajuste no trânsito, não admitir ali, com bom senso que fui eu, que foi ele, acaba gerando consequências graves. E a gente vê isso direto nos noticiários. Humilde é aquele que observa e vive as leis de Deus, estuda com humildade, reconhece o quanto ainda não sabe e roga a Deus o amparo indispensável à sua alma. Se considera um permanente aprendiz da vida, nunca permitindo a petulância de pensar que é uma pessoa especial, uma pessoa superior, ou que tem uma missão maior do que os outros. Alguns outros exemplos que ela traz eu achei interessante, com relação à humildade. Se a pessoa está à frente de alguma empresa, ou assume responsabilidade de alto significado, de uma grande importância, seja na administração de bens, seja na área de ensino, ou na condução de vidas, Joana sugere que essa pessoa vigie as nascentes do coração. Para quê? Para evitar que o dever se altere e passe aquele administrador usar da prepotência e da falsa superioridade na condução dos seus deveres. Se tem encargos também a atender, que trate de os executar com desapego e elevação, qualquer sejam encargos, simples ao maior deles.
Se te encontras abençoado com a fortuna, sugestão: compreende que és mordomo e que serás chamados a dar conta do que lhe foi confiado. E no dicionário, o mordomo é o chefe dos criados, não é o dono, né, do bem. Então, aquele que está abençoado com a fortuna, que trabalha a humildade, lembrando que ele é um simples mordomo e não o dono. Lembrar também sempre que o poder muda de mão a cada instante, né? E a situação de submissão, que às vezes está ali no outro, pode modificar-se no futuro, né? E aquele que está na submissão hoje, seja o chefe amanhã. E um exemplo que eu posso trazer aqui é de Nelson Mandela, que esteve lá 28 anos preso, né, sujeito à submissão, sujeito à subordinação, foi duro para ele, e ele, passados esses 28 anos, ele saiu, foi liberado e tornou-se um chefe de Estado. Então, de um prisioneiro subordinado, submisso ali, passou-se a ocupar o mais alto cargo do país. E com humildade, porque ele não usou da mesma moeda para aqueles que o humilharam. Tudo isso que eu falei, esses exemplos, e teria muitos outros, vem nos demonstrar também que a humildade ela só traz benefícios para a saúde física, mental e espiritual. De modo que a presença da humildade no nosso íntimo evita vários males e também dolorosos conflitos. Já a falta de humildade, ela complica bastante. Joana nos explica que a falta da humildade, ela gera uma tensão psíquica no ser. E essa tensão psíquica, ela deriva outras consequências, como a depressão nervosa, o desequilíbrio emotivo, a ulceração e a disfunção celular. E pode chegar a ponto de dar incentivo à loucura, a falta de humildade. Da mesma forma que ela também gera discórdia, revolta, soberba e cobiça. Destaco aqui que eu também ouvi esses dias uma simples terapia mais direcionada aos homens. Tem poucos homens aqui, mas quem quiser trabalhar a humildade, simples. Lavar a louça, varrer uma casa, limpar uma cozinha, ajudar nos valiosos afazeres de um lar, auxiliar os filhos na educação, tudo que a esposa faz em parceria com ela, trabalhar isso de verdade contribui para o desenvolvimento da humildade. E lembrar também que quais os atos e vícios íntimos que bloqueiam, que desenvolvem em nós essa virtude. É o orgulho, que eu falei, o egoísmo, a arrogância, a prepotência e também a vaidade. A vaidade num grau elevado, no exibicionismo exagerado. Não aquela vaidade importante de estar melhor, de se sentir melhor. Mas no Evangelho, Lázaro, que nos deixa uma mensagem, ele nos alegra, dizendo que um dia chegará em que todos nós teremos no íntimo o sentimento puro da humildade, de forma natural, quando ele diz assim, que toda resistência orgulhosa será cedo ou tarde vencida. Está lá no Evangelho. Toda resistência orgulhosa, cedo ou tarde, será vencida. Então, isso significa que, se o orgulho foi vencido,
é porque a humildade ocupou o lugar dele. E Públio, aquele que eu falei no início, é um grande exemplo de que o orgulho será mesmo vencido um dia. Porque ele venceu o orgulho. Ele venceu quando? Ele venceu no dia em que ele entendeu as lições de Cristo. Ele entendeu essas lições como um ensinamento imortal de humildade, de amor, da caridade e do perdão. Ele entendeu quando compreendeu que a humildade, o amor, a caridade e o perdão, essas são as virtudes e os caminhos seguros para todas as conquistas do Espírito. E como que é possível demonstrar que Públio venceu aquele orgulho terrível que ele tinha? Essa feliz constatação nós vamos encontrar também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Lá tem o item egoísmo. E sabe por quem foi escrito este item? Foi por Emmanuel. E Públio Lentulus, aquele senador romano, depois de muitas existências, ele reencarnou como Emmanuel. Portanto, Emmanuel, que foi aquele homem duro lá na época de Cristo, hoje ele faz parte da falange do Espírito da Verdade. E coube a ele a tarefa de nos deixar a mensagem no Evangelho sobre o egoísmo. Como tantas outras, né, todos os livros que ele contribuiu com Chico Xavier. E isso demonstra que ele venceu e que nós também um dia venceremos. E nesse item do egoísmo ele fala assim: o egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. É o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e o maior obstáculo à felicidade dos homens. E a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa lepra, que deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Emmanuel, Paris, 1861. E aqui ele faz referência à lepra, né? Um exemplo, uma correlação do orgulho, do egoísmo. Por quê? Por lembrar daquele momento doloroso com a sua filha de 7 anos. E para a reflexão final, eu quero ler então um pequeno trecho que diz assim, ó: humildade concede ao ser humano a medida exata do que ele é, de como se deve conduzir e tudo quanto lhe cabe realizar para alcançar a elevada meta da sua integração na consciência cósmica. O homem de bem é aquele que tem dimensão de si mesmo, sempre percebe o quanto lhe falta conseguir a fim de estar plenamente em paz. A humildade torna-se a estrela brilhando à frente, convidativa e libertadora. Humildade não é servidão, é sobretudo independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Cultivá-la é avançar para frente sem prender-se, é projetar o melhor de si, mesmo sobre os caminhos do mundo, é olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor cada dia. Cristo se fez o modelo natural e sublime da verdadeira humildade, já na sua chegada à Terra, pois ele deu o primeiro exemplo ao nascer na palha da manjedoura.
E o que Jesus espera de nós é que aprendamos a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Ele espera também que com isso a gente deixe de ser a humildade, a partir de hoje, uma virtude esquecida, e sim vivenciada entre nós a cada momento, todos os dias das nossas vidas. Muito obrigado. Era essa a mensagem que nos cabia passar nessa noite. E novamente renovo votos de muita paz e muita luz a todos. Muito obrigado.